Olá, nessa aula você aprenderá a criar dois gráficos de barras, mostrando o número de clientes por supervisor e no outro o número de clientes por vendedor. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela de clientes, que é a tabela que nós estamos utilizando, basicamente aqui em nosso dashboard de clientes. E aqui nós temos o número de clientes, que é aquela medida que nós já havíamos criado, ok? Beleza? E aí a visão vai ser por supervisor, no primeiro gráfico. Então temos aqui, ó, se nós olharmos aqui no modo de tabela, que é esse segundo ícone aqui no canto, na lateral esquerda, ok? E viermos aqui em cliente, se clicarmos aqui em supervisor, nós veremos os nomes dos supervisores, beleza? Só que nós não temos a informação do vendedor, nós só temos o código do vendedor. Então, o vendedor, o nome do vendedor, nós traremos aqui dessa tabela, tabela nome vendedor. E aí que entra a aplicação do que fizemos lá nas primeiras aulas, da modelagem de dados, beleza? Esse relacionamento que nós fizemos aqui na modelagem de dados, linkando o código do vendedor, da tabela vendedores, com o código de vendedor da tabela cliente, para trazer justamente o nome do vendedor aqui para o nosso dashboard, beleza? Então aqui, nós vamos voltar aqui para o dashboard, que é o primeiro ícone, exibição de relatório. E aí aqui nós vamos selecionar essa opção aqui, que é o terceiro ícone do visual, que é o gráfico de barras clusterizado. Então vamos inserir esse gráfico de barras aqui, vamos posicionar mais ou menos aqui, para caber um outro aqui do lado, depois, ok? E aqui nós vamos selecionar o número de clientes. O número de clientes, ele vai para o eixo X, beleza? Então aqui será exibido o total de clientes, 1941 clientes, que é o que nós temos aqui também, inclusive no card. Só que nós queremos exibir o número de clientes por supervisor, nesse primeiro gráfico. Então vamos clicar aqui no campo supervisor para ele trazer para o eixo X, beleza? Então ele abriu o número de clientes por supervisor. Agora nós vamos vir aqui no formatar seu visual, e aqui no formatar seu visual nós vamos selecionar rótulos de dados, para ele exibir o número de clientes aqui em cada barra, para cada supervisor. E aí nós não temos a necessidade de manter o eixo X aqui embaixo. Por quê? Porque senão fica com uma poluição visual muito grande de dados. Ou você exibe o rótulo de dados aqui embaixo, ou você exibe nas próprias barras ou nas próprias colunas, que seja, ok? Independente do tipo de gráfico. Legal? Então nós vamos vir aqui no eixo X e vamos desmarcar essa opção de valores, beleza? Só que aqui ele continua exibindo num cliente, que seria o título do eixo X. Então vamos desmarcar também o título do eixo X, num cliente, ok? E aqui, olhando para o eixo Y, ele mostra os supervisores, os nomes dos supervisores, porém ele mostra também o título do eixo Y. Então vamos abrir aqui o eixo Y e vamos desmarcar o título do eixo Y, que para nós não interessa o título do eixo Y, somente o nome dos supervisores mesmo, que são os dados do eixo Y, beleza? Agora nós podemos alterar o título do nosso gráfico. Ele colocou automaticamente aqui o título num cliente por supervisor, e aí nós podemos clicar aqui em geral, depois título, e aqui no texto podemos digitar número, colocando aqui o N e esse Ozinho de número, clientes por supervisor, ok? Podemos centralizar, alinhar ao centro aqui o título e pronto. Nós temos aqui o nosso primeiro gráfico de barras, que é o número de clientes por supervisor. Agora, aqui do lado dele, nós vamos inserir o número de clientes por vendedor. Então, já que nós já fizemos esse gráfico, nós já preparamos ele todo aqui, nós já retiramos o título do eixo X, o título do eixo Y, os valores do eixo X, nós já aplicamos aqui o rótulo de dados para aparecerem os dados aqui nos rótulos de barras, nós já centralizamos o título, nós podemos aproveitar esse gráfico. Então basta nós selecionarmos ele, damos um Ctrl C para copiar, clicamos aqui do lado de fora, Ctrl V. E aí ele vai criar uma cópia desse gráfico que nós criamos, beleza? Vamos posicionar aqui do lado, ó, tanto a altura quanto a largura, beleza? E aqui, agora, nós iremos alterar o eixo Y, retirando aqui o campo supervisor e incluindo o campo vendedor.
Lembrando que eu tinha falado lá no começo da aula que o campo vendedor não existe aqui na tabela cliente, somente o código do vendedor. Então, nós iremos lá na tabela vendedores, já que nós já fizemos lá o relacionamento na modelagem de dados, e vamos marcar o nome do vendedor aqui no eixo Y, beleza? E ele mostrou aqui, né, a distribuição de clientes por vendedor. Agora só falta nós alterarmos o título do gráfico. Então vamos vir aqui em formatar seu visual. Aqui nós vamos em geral, título, e aqui nós vamos em número de clientes por vendedor. Pronto. E aí você pode reparar que os nomes dos vendedores não estão aparecendo por completo. Nós podemos diminuir o tamanho da barra para aumentar automaticamente o nome dos vendedores. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui no visual novamente, vamos no eixo Y, e aqui no eixo Y nós vamos aumentar a largura máxima aqui dos valores. E aí, ó, ele vai aumentando o tamanho, né, dos nomes aqui que estão no eixo Y, que são os vendedores, ok? Tirei aqui, né, de 25 para 35, aumentei aqui para 35, a largura máxima em percentual, e aí agora eu consigo visualizar, né, o nome completo da maioria dos vendedores, ok? Vamos para a próxima aula.